Oi, gente. Bom, nessa segunda aula que eu preparei para vocês, nós vamos então aprender o que seria o conceito da tensão de cisalhamento e vamos ver a lei da viscosidade de Newton. Para a gente entender a definição da tensão de cisalhamento, a gente vai retomar aquele esquema em que a gente tinha duas placas paralelas e um fluido entre elas. E a placa de cima era móvel, a de baixo fixa. E a gente lembra que para a gente entender o escoamento de um fluido, né, o seu próprio conceito, a gente aplicava uma força que era paralela ao plano da placa. Então a gente dava o nome dessa força de força tangencial. E assim a gente definiu o conceito de fluido. Para a tensão de cisalhamento, a gente só tem que levar isso em consideração e também a área dessa plaquinha, tá? Da superfície dessa placa. E com esses dois conceitos, força tangencial e área da plaquinha, a gente tem a tensão de cisalhamento. Então, a tensão de cisalhamento é a razão entre essas duas grandezas. Prestando atenção aqui, né, para a letra usada na tensão de cisalhamento, que é a letra grega tau. Só especificando, então, que essa tensão é definida conforme a força tangencial e não com a força normal, que seria essa força que está perpendicular ao plano da placa, tá? Então, ó, reforçando aqui, a gente tem, então, essa força tangencial para a gente poder definir esse tipo de tensão. Bom, só para especificar, então, os nomes dessas forças, a gente tem, então, essas duas componentes. A primeira, que é a componente normal ou perpendicular à placa, ela recebe o nome de força normal. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar com ela, mas a gente vai trabalhar depois com ela quando a gente for definir pressão, tá? E aqui, sim, a nossa força tangencial, né, que é a componente, então, paralela, é ela, então, que a gente vai trabalhar para a gente calcular a nossa tensão de cisalhamento. Bom, definida uma nova grandeza, a gente tem que lembrar que a gente tem as unidades para trabalhar. Então, só voltando na topologia LFT, escrevendo então a nossa tensão de cisalhamento, que é uma força por uma área, vamos lembrar que na LFT a gente já usa direto a letra F para força, e para a área a gente tem L quadrado, que é um comprimento de dimensão 2, e o L ao quadrado vai para cima, fica negativo, então fica FL menos 2. E assim as respectivas unidades nos três sistemas. Sistema internacional, unidade de força, Newton, unidade de área, metro quadrado, CGS, Dina por centímetro quadrado e sistema técnico, quilograma-força por metro quadrado. Bom, entendida a tensão de cisalhamento, agora a gente vai entrar em uma sequência de slides que vão servir aí de base para a gente entender a lei da viscosidade de Newton, tá? Então, a gente vai realmente entender que caminho que ele chegou, ou pelo menos tentar, né? Que caminho ele chegou para conseguir formular a lei, tá? Então, retomando então as nossas plaquinhas, agora a gente vai fazer uma análise dos pontos que estão em contato com essas placas, tá? Então, aqui a gente tem os pontos de cima A e D, os pontos de baixo B e C. E se a gente for analisar primeiro os pontos de cima, A e D, a gente percebe que esses pontos eles se movimentaram de acordo com o movimento da placa, né? Então, a gente pode dizer que esses pontos A e D, né, que correspondem a essa parte do fluido que estão junto à placa superior, eles se movimentam, ou seja, eles adquirem uma velocidade inicial, que a gente está chamando aqui de V0. Já os pontos de baixo, os pontos B e C, eles se encontram em contato com a parte da plaquinha que está fixa. Então, esses pontos B e C correspondem a essa parte do fluido que estão junto à placa inferior, que é fixa. Consequentemente, eles não se movimentam, ou seja, apresentam velocidade nula, ou seja, velocidade zero. Como que a gente pode interpretar esse fluido, né? Tendo aí diferentes velocidades para os diferentes pontos. Essas setinhas, elas representam o que a gente chama de aderência, tá? Ou princípio da aderência dos fluidos.
esse princípio fala que os fluidos eles acabam imitando o comportamento da placa, ou seja, é como se a parte do fluido ela colasse na placa e, né, seguisse aí o movimento ou ficasse parada de acordo com o comportamento da placa. Continuando, a gente pode então entender o comportamento do fluido da seguinte forma. Inicialmente, a gente tem, para a placa de cima, uma velocidade nula antes da força tangencial ser aplicada. A gente tem que lembrar isso até de Física 1, tá? Quando a gente tem uma força sendo aplicada em qualquer superfície, essa força leva a uma aceleração. E a aceleração indica uma mudança na velocidade, tá? Então, essa força tangencial vai levar a uma mudança na velocidade, tá? Só que depois de um certo tempo, essa velocidade não muda mais, ela se torna constante. Por isso que a gente está chamando essa velocidade de V0, tá? Se a velocidade se torna constante, significa que não tem mais aceleração, né? Velocidade constante, movimento uniforme, aceleração zero. Por que essa aceleração é zero? A gente já vai entender, tá? Então, a aceleração zero, a gente pode pegar a segunda lei de Newton e concluir o seguinte, ó. Segunda lei, força igual a massa vezes a aceleração. Se a aceleração é zero, isso daqui me indica também que a força resultante precisa ser zero, tá? Então, a gente consegue escrever, ó, somatória de todas as forças igual a zero, e isso me garante o equilíbrio desse sistema. O que está acontecendo então? Ó, se a gente tem uma força sendo aplicada ali na plaquinha de cima, e a gente tem um sistema que está se movimentando, e esse sistema está em equilíbrio, o que aconteceu é, a força externa, que é essa força tangencial, simplesmente foi equilibrada por forças internas do fluido, tá? Então, no equilíbrio, a gente diz que essas forças, elas têm o mesmo valor, o que me garante escrever que a soma de todas essas forças desse sistema são iguais a zero. E aí a gente pode se perguntar, então, que forças internas do fluido são essas, né? Qual é o comportamento desse tipo de força? Então, é isso que a gente vai entender para conseguir chegar na lei da viscosidade de Newton. E para a gente entender qual é o comportamento de um fluido, a gente vai trabalhar com um diagrama de velocidades, tá? Então, um exemplo de diagrama de velocidades é esse que está representado aqui nessa figura. Bom, primeiro ninguém precisa se assustar com ele, apesar dele parecer um pouco assustador, tá? E basicamente, um diagrama de velocidades, ele mostra o fluido dividido em camadas, tá? Então, essas camadas são representadas aí por essas setas horizontais aí entre uma placa e outra. E se é um diagrama de velocidades, vamos rapidamente analisar as velocidades aqui dos pontos específicos do fluido. Então, a gente tem esse ponto que a gente já conhece, que é o ponto que está em contato com a placa fixa, e a velocidade aqui é nula. Já o ponto lá em cima tem a mesma velocidade da placa, né, que é a velocidade V0, então todos os pontos do fluido que estão em contato com essa parte da placa vão ter essa mesma velocidade. E em relação aos pontos intermediários, né, que são ali representados por V, V1 e V2. Bom, se esse fluido está dividido em pequenas camadas, né, essas camadas de fluido elas vão se adaptar a essas camadas extremas, tá? Então, isso significa que esses pontos intermediários vão ter que ter valores que variam desde uma velocidade mínima, que é o valor zero, até uma velocidade máxima, que é o valor de V0, tá? Então, entendendo aí que essas camadas estão se adaptando a essas camadas extremas, elas também, né, têm esse certo movimento, têm velocidade, e a gente pode concluir, então, que uma camada está deslizando sobre a outra. Então, se uma camada está deslizando sobre a outra, são originadas forças de atrito dentro desse próprio fluido, tá? Ocasionado justamente pelo movimento de uma camada em relação à outra, tá? Lembrando que a força de atrito, ela vai ter mesma direção da força tangencial, porém sentido oposto, né? Porque é sentido oposto ao do movimento. Então, se ela tem a mesma direção, a gente pode justamente usar a força de atrito para definir uma própria tensão de cisalhamento, só que agora é uma tensão de cisalhamento dentro do próprio fluido.
tá? Então, dentro desse fluido estão sendo originadas tensões de cisalhamento e essas são as tensões que aí a gente pode relacionar às forças internas do fluido. Essas forças internas são aquelas que equilibram justamente a força tangencial da placa. E aí está tudo explicado quando a gente quer entender o comportamento de um fluido, né? Enfim, o equilíbrio dessas duas forças. E finalmente nós chegamos no ponto em que é definida a lei da viscosidade de Newton. Mas antes eu vou apresentar rapidamente o conceito de gradiente de velocidade, uma vez que esse conceito está inserido na lei. Então, um gradiente de velocidade, ele representa a variação da velocidade em relação a y, ou seja, a derivada de v em relação a y, tá? Se a gente for analisar, então, é como se a gente caminhasse ao longo do eixo y e a gente conseguisse analisar essa mudança de velocidade, tá? Para quem não gosta do termo, né, derivada, a gente pode usar aqui a letra grega delta para poder representar, então, essa variação. Esse gradiente de velocidade, ele está associado à taxa de deformação do fluido, tá? Que a gente vai ver posteriormente. Enfim, Newton, então, descobriu que, para a maioria dos fluidos, a tensão de cisalhamento é proporcional ao gradiente de velocidade, tá? Isso significa que, quanto maior a tensão de cisalhamento, maior é esse gradiente de velocidade. Então, a gente pode representar isso escrevendo, né, que essas grandezas são proporcionais. Mas é claro que para formular a lei, a gente precisa ter uma expressão matemática através de uma igualdade, e aí a gente insere essa constante de proporcionalidade, que está representada aqui pela letra grega μ, para a lei ficar muito bem definida. E fisicamente falando, o que significa esse termo, tá? Qual é o nome desse termo? Esse termo recebe o nome de viscosidade dinâmica ou absoluta, tá? Esse termo, ele corresponde a uma nova propriedade do fluido e a gente vai trabalhar com ele futuramente. E agora, retomando a um balãozinho de Newton, para quem ficou atento para a primeira parte da frase, já leu ali, ó, para a maioria dos fluidos, tá? Então, essa lei da viscosidade, representada então por essa expressão, ela é válida apenas porque a gente chama de fluidos newtonianos, ou seja, fluidos newtonianos são aqueles que obedecem à lei da viscosidade de Newton. E então a pergunta é: existem fluidos que não obedecem essa lei? Sim, são os fluidos não newtonianos. E o que esses fluidos têm de especial, enfim, o que difere, né, esses fluidos dos outros? Primeiro que esses fluidos, eles apresentam um comportamento bastante diferente ao dos fluidos newtonianos, tá? É bem difícil determinar a viscosidade desses fluidos e até pelo óbvio que a gente imagina de um comportamento de um fluido, esses fluidos não fazem, tá? Então, ali como está escrito, eles não apresentam taxas de deformação proporcionais às tensões cisalhantes nele aplicadas, tá? Um exemplo disso se vocês quiserem pesquisar, ou já viram talvez, é um experimento com amido de milho e água. Então, faz uma mistura de amido de milho com água e dependendo da quantidade certinha de água que se coloca, é construído então esse fluido não newtoniano. E esse fluido, dependendo como você mexe nele, se você colocar só a mão de leve ou só o dedo, ele se comporta de uma maneira assim como se ele fosse só líquido. E se você dá um soco nesse fluido, ele reage como se ele fosse um sólido. Ou seja, é um fluido bem maluco e cabe muito bem ali na hora que a gente pensa, poxa, ele realmente não apresenta uma deformação coerente ou proporcional à tensão que nele foi aplicada. Porque se você coloca o dedo, ele parece líquido. Se dá um soco, ele parece sólido, ele não tem o menor sentido, né? Então, esses são os fluidos não newtonianos. Para encerrar essa aula, eu deixo aqui umas imagens de alguns exemplos de fluidos não newtonianos e deixo também como sugestão de pesquisa para que vocês vão atrás de vídeos sobre esses fluidos não newtonianos, porque é só vendo através dos vídeos para vocês realmente conseguirem entender o comportamento desses fluidos, tá? Então, encerro a aula aqui com essas melecas e até então a nossa próxima aula. Tchau, tchau!